Olá, tudo bem? Sou a professora Alessandra Félix e estou aqui para dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. E o meu objetivo é fazer com que você, aluno e operador do direito, consigam compreender a língua portuguesa e, por isso, escrever e falar melhor dentro do padrão que é exigido na sua profissão, na área que você escolheu. E eu quero que você entenda o funcionamento. E para isso, a primeira coisa que nós precisamos saber é sobre a acentuação. Sim, a acentuação é uma preocupação de muitos brasileiros. E eu sei que existem muitas regras de acentuação, parece que não tem nem lógica essas regras. E eu quero explicar para você, não são as regras. O que eu quero explicar é como funciona a tonicidade da nossa língua. O que quer dizer isso? Como é que as sílabas que são fortes numa palavra, elas se apresentam? Quais são as características? O que é o normal desse funcionamento das palavras? E só para você entender, isso veio de uma curiosidade minha. Eu sempre quis saber como funcionavam as outras línguas que eu estudei, porque na minha cabeça não tinha lógica estudar aquela língua só pela regra, porque eu já estava naturalmente acostumada com o português. Por que as outras línguas não tinham características semelhantes? Era mais basicamente isso que se passava na minha cabeça. E eu queria entender. E por causa dessa minha curiosidade de saber como funciona a língua de outros povos, eu consegui entender melhor o funcionamento da nossa língua. E é sobre isso que eu quero falar. E deixa-me explicar algo que é importante. O que eu vou explicar aqui, provavelmente, pelo menos eu não vi, você não verá em outro canal de YouTube. Você não verá em sala de aula. Porque a tendência é explicar como acentuar a língua portuguesa. Como que se acentua as palavras. Quais são as regras que a gramática exige. E às vezes fazer macetes para você decorar essas regras. Não estou dizendo que você não tenha que saber as regras. Eu quero que você entenda o funcionamento para que você possa entender as regras que dominam a acentuação de palavras na nossa língua. Tudo bem? Então tenha paciência e venha comigo. Nós vamos iniciar agora com algo simples. Então eu farei algumas aulas para explicar isso de maneira bem tranquila. Não quero fazer uma aula grande nem longa, mas eu quero explicar para você de maneira muito tranquila. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é sobre a tonicidade da língua portuguesa. Sinal gráfico ou acento gráfico versus o acento tônico. O que quer dizer isso? Aquele sinal, aquele acento que nós usamos para marcar a sílaba tônica e a sílaba tônica que existe na nossa língua sem nenhuma marcação de acento, nenhum sinal. Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje e depois nós vamos desenvolver esses dois aspectos. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos iniciar com o mais simples, que é o acento gráfico. Só para você conhecer ou relembrar dos acentos gráficos que nós temos. Então, nós temos o acento agudo, que é usado em todas as vogais. Esse acento, ele é um tracinho, não sei se você se lembra, na época da sua alfabetização, ou nos primeiros anos da escola, as professoras chamavam de o grampinho da vovó. Então, esse é o acento que nós podemos usar em todas as vogais. E isso que é mais interessante. Esse acento agudo, ele tende a deixar a vogal mais aberta, principalmente as vogais E e O. Então, as vogais, quando tem um acento agudo, as vogais E e O, elas ficam mais abertas. Então, E, O, acentuado, com acento agudo, indica esse tipo de som. Tudo bem? O acento circunflexo só acontece em 3 vogais. Vogal A, E e O. Nós não acentuamos com acento circunflexo U nem I.
E esse acento circunflexo tende a deixar mais fechadinho as vogais E, O. Quando nós éramos crianças, eu não sei se vocês aprenderam dessa forma, esse acento era chamado de chapeuzinho do vovô. Então, esses acentos marcam a sílaba tônica, em sua maioria, sílaba tônica. Mais para frente, nós veremos que os acentos também eles podem servir para fazer distinção de palavras, né? Para distinguir uma palavra da outra. Nós veremos isso. A crase, ele é um sinal gráfico, mas ele não está relacionado à tonicidade. Eu coloquei aqui porque são os acentos que existem na nossa língua. Não está relacionado à tonicidade da sílaba, ou quer dizer, ele não marca, não é o objetivo dele marcar qual é a sílaba tônica de uma palavra. A crase, ela é só uma indicação visual da união da preposição a e do artigo feminino a. Falaremos de crase no futuro. Aqui é só para nós conhecermos os acentos gráficos que existem na nossa língua. E antigamente existia o trema. Professor, mas por que só trouxe o trema? Porque eu me sinto realmente frustrada como professora de língua portuguesa que o trema tenha caído. Talvez você não concorde, não tem problema, talvez alguns professores não venham problema com isso também, não tem problema, mas eu quero te trazer a intenção e qual era o significado do trema na nossa língua. Ele está em desuso e era usado na letra U, para indicar que a vogal U era pronunciada depois do Q e depois do G, né? E ela só era pronunciada porque ela estava perto do E e do I. Então, era Q-U-E ou Q-U-I ou G-U-E, G-U-E. Por quê? Porque quando está o U depois do A, ele é naturalmente pronunciado. Darei um exemplo. Quando eu falo água, eu estou dizendo água. O U aqui tem som. Água, eu falo a letra U aqui, a vogal U. Mas quando eu falo queijo, o U não tem som. O U aqui não aparece, ele só está ali, mas ele não tem som. E o trema era para indicar exatamente isso, para indicar quando esse U tinha som, um ao lado do E ou ao lado da vogal I. Então, darei um exemplo. Linguiça. Linguiça deveria ter o trema para indicar que a letra U, que a vogal U é pronunciada. Linguiça. Porque nós não falamos linguiça. Então, neste caso, não deveria ter caído. Mas quando nós pensamos, por exemplo, em liquidificador ou liquidificador, existem as duas formas em funcionamento no nosso país. Então, poderia ser opcional ou não usar liquidificador ou liquidificador. Nós, por exemplo, nós não falamos mais líquido. Sim, falamos líquido, eu falo ainda líquido. Mas alguns falam líquido. E você entende completamente. Então, o U aqui já não é tão... Não é pronunciado, pelo menos não fica esquisito a sua ausência, né? A pronúncia do U, a ausência da pronúncia do U não fica esquisita aqui. Então, por exemplo, equidade. Então, existem algumas palavras que nós ainda pronunciamos a letra U, mas não tem mais a marcação. E o trema era isso. Então, eu entendo quando o trema caía de algumas palavras que nós não usamos mais, não temos mais o costume ou não altera o significado quando não se pronuncia a vogal U, mas eu não consigo entender, apesar de escrever sem, quando nós temos a vogal U sendo pronunciada em muitas palavras. Tudo bem? Só para você saber, eu queria explicar que o trema tinha uma razão de ser. Os acentos, por que eu trouxe isso? Para dizer para você que os acentos têm uma razão de ser.
Não foi uma criação porque alguém estava, sei lá, não tinha nada para fazer e decidiu criar isso. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, aqui, o sinal gráfico, nós temos alguns exemplos, tá? Lápis, marca tônica na letra A. Pudéssemos, marca tônica na letra E. Paralelepípedo, marca tônica na letra I. Baú, marca tônica na letra U. Constituído, marca tônica na letra I. Áspero, marca tônica na letra A. Estátua, marca tônica na letra A. Então, todos os acentos neste grupo aqui, nesta coluna, todo acento que aparece aqui nesse grupo de palavras é para marcar a tônica e indicar que essas vogais são abertas. Circunflexo, câmera, marca tônica na letra A e o A é mais fechadinho. Diferente de lápis, nós estamos falando câmera, por causa do acento circunflexo e também por causa da influência do M. Fôssemos, não é fóssimos, fôssemos. Então, marca tônica da letra O e indica que a letra O é fechada. O. Vem, aqui não marca tônica, mas ele faz uma distinção entre plural e singular. Falaremos isso mais para frente, sobre isso mais para frente, principalmente quando falarmos de distinção, né, das palavras através do acento. Sonâmbulo, marca tônica na letra A. Inglês, marca tônica na letra E. E nesse caso, o inglês é o E fechado, né? E, não é E. O som é fechado. Não é inglês, é inglês, tá bom? Avô, esse aqui tá bem fácil, né? Marca tônica na letra O. E complô, marca tônica na letra O, colocando os dois sons mais fechados. O, tudo bem até aqui? Ai, professora, por que só não falar o? Quando fui alfabetizada, eu aprendi que era A, E, I, O, U. E o estado da minha família era em outro lugar, de onde eu fui alfabetizada, e lá eles falaram que era A, E, I, O, U. E acabou que ficou a influência da família, né? Então, vamos continuar. A crase, como eu falei, é para marcar a união da preposição a com o artigo definido, artigo feminino definido a. Então, vou à corte, este assunto é referente à documentação que lhe entreguei ontem. Às vezes me sinto cansada sem motivo, a audiência será às 8 horas. Tudo bem? Então, aqui é só para marcar. Nós falaremos de como funciona a crase em outro momento, tudo bem? É só para conhecermos, ou pelo menos relembrarmos. E o trema que está em desuso, nós temos liquidação e temos liquidação. Temos quinquênio, que é escrito em quinquênio, mas ninguém fala, né? Quinquênio. Nesse caso aqui é quinquênio. Sequestro e sequestro, ninguém fala sequestro, mas hoje nós escrevemos sem. Tranquilo, nós falamos tranquilo e não falamos tranquilo, mas não usamos mais. Consequência, nós falamos consequência e não consequência, mas não usamos mais. Arguir, nós usamos arguir e não arguir. Eu quero que vocês vejam que o papel do trema é importante, principalmente para reforçar o uso. Eu sei que quem lê, quem é brasileiro, quem fala a língua portuguesa consegue reconhecer isso. Linguiça era assim antigamente e hoje nós escrevemos sem o trema, mas não falamos linguiça. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá aqui. Você pode ver que está marcado, né? Dá para você ver que hoje não é assim que funciona o uso do trema, porque não tem mais. Eu sou a favor do trema voltar. Professora, que loucura! Como assim vai ser mais coisa? Facilita muito, acredite. Facilita muito a compreensão do texto, né? Mas tá bom. Eu, particularmente, não acredito que todas essas palavras
passarão por uma modificação do seu som. E nós continuaremos falando a letra U, a vogal U. Mas é uma impressão minha. Mas tudo bem, já caiu, está aí. Vamos para o próximo, acento gráfico. Exceto a crase, o acento gráfico tem objetivos específicos. Então, marcar a tonicidade, e é o que nós vamos falar nas próximas aulas. Então, camelo, camelô. Olha a diferença? Camelo, camelô. Secretária, secretaria. Olha só a diferença do acento. Amém, amém. É bem diferente. Então, aqui ele está marcando a tonicidade, quer dizer, qual é a sílaba que é forte naquela palavra, tá bom? Muito bem. O segundo é para indicar se as vogais E e O são abertas ou fechadas. Céu, seu. Nó, no. Vós, vos. Avó e avô. Viu a diferença? Muito bem. Continuando, fazer distinção entre palavras com escrita idêntica e som idêntico. Nós temos o tem e o tem. O tem sem acento e o tem com acento. A distinção aqui é literalmente de singular e plural. O tem sem acento indica singular e o tem com acento indica plural. Vem e vem é a mesma coisa. Mantém e mantém. Então, mantém com acento agudo indica singular e o mantém com acento circunflexo indica plural. Mas, professora, por que no caso do mantém tem acento? Não era mais fácil ter feito igual no tem e no vem, que não tem acento? Se ficasse sem acento, seria mantém. Aí a tonicidade mudaria. Tudo bem? Então, nesses casos aqui, nós falaremos disso um pouquinho melhor em outro momento, mas nesses casos aqui é para distinção. Indicar a pronúncia de uma vogal, aí é o trema, tá bom? Então, ele serve para indicar a pronúncia de uma vogal e nós temos o trema. Não colocarei porque já teve exemplos antes, tá bom? Tudo bem até aqui? Simples? Então, nós vimos os acentos gráficos que existem e aquele que existiu na nossa língua. E por que eles estão ali? Por que esses acentos estão na nossa língua? Professor, então você vai ensinar agora como funciona o acento gráfico? Não. Nós vamos falar agora do acento tônico. E as próximas aulas quero desenvolver com vocês como funciona esse acento tônico, para depois entrarmos no acento gráfico, porque isso realmente vem depois. Então, vamos falar do que é chamado de acento tônico. O que é o acento tônico? É algo marcado no papel? Não. É para indicar qual a sílaba que é forte. Então, o acento tônico, ele vem para isso. Dentro de uma palavra, uma das sílabas sempre é forte. E eu preciso saber como isso funciona na nossa língua. Tudo bem? Como a nossa língua é organizada? Então, você precisa entender, antes de qualquer coisa, que a nossa língua é de origem latina. Então, por ela ser de origem latina, ela tem características que são características de uma língua neolatina. Em alguns casos, a nossa língua coincide com outras línguas neolatinas, em outros não coincidem. Por exemplo, o acento que existe em algumas palavras da língua portuguesa, estou falando acento assim, a sílaba forte. Na nossa, eu vou tirar a palavra acento, senão você vai pensar no sinal gráfico. A sílaba forte em algumas palavras da nossa língua é a mesma sílaba forte no espanhol, por exemplo. Tá? Casa, caça. Então, não tem nenhum acento gráfico em nenhuma das duas línguas e a sílaba forte continua e é no mesmo lugar. Mas, no francês isso muda um pouquinho, tá bom? Principalmente porque no caso do francês também a palavra muda também. Mas é só para poder vocês entenderem. Professora, mas o inglês também muda e não é latino, então. Cada língua tem a sua sílaba tônica, tá bom? Vamos continuar. O vocabulário predominante é o latino e grego, mas há palavras de origem indígena, como nós sabemos, africana, entre outras. Então, nós temos palavras que são de origem das diversas tribos brasileiras, mas em especial
do ramo da família Tupi, e não só Tupi, nós também temos a tribos da Tupinambás, Guarani, nós temos todos esses grupos indígenas que influenciaram profundamente a nossa língua, em especial o Tupi. Temos também línguas africanas, e aí são línguas africanas de diferentes lugares, porque os escravos que vieram para cá, que eram habitantes da África, não vieram de um único lugar, tá? Então, e sem contar que diferente, ou melhor, semelhante aos indígenas, eles viviam também em tribos, eles tinham a sua cultura tribal. E cada tribo, cada grupo familiar, cada clã tinha uma língua também. Então, a influência das línguas africanas no Brasil também é grande e diferenciada. Bom, mas sobre isso, sobre língua indígena e africana, eu acredito que poderemos falar isso em outro momento. Mas esse não é o nosso foco agora. As nossas palavras são separadas em sílabas. Diferente, por exemplo, de algumas outras línguas, a nossa língua ela é separada em sílaba, especialmente consoante e vogal. A sílaba na língua portuguesa funciona como com consoante e vogal. A vogal também pode ser uma sílaba, mas nunca uma consoante sozinha pode ser uma sílaba. Uma vogal sozinha pode ser uma sílaba, mas uma consoante sozinha não pode ser uma sílaba. Então, na nossa língua, as sílabas sempre são acompanhadas de consoante e vogal, ou consoante, vogal, consoante. Tudo bem? Ou vogal, consoante, dependendo da palavra. E a nossa língua, e essa aqui é que é a mais interessante, que é o que vai nos dar base para as próximas aulas, e nós já estamos quase terminando. E a nossa língua, ela é essencialmente, a sua natureza é paroxítona. Isso quer dizer que a sílaba forte nas palavras da língua portuguesa é a penúltima. Aquela sílaba que é a forte. Naturalmente, sem marcação gráfica, sem nenhum tipo de sinal gráfico, a nossa sílaba forte, de maneira geral, de maneira natural, em sua essência, é a penúltima. Darei um exemplo simples. Escola, tá bom? É a penúltima sílaba que é a forte e não tem acento. Bom, como eu disse para você, então a nossa organização funciona assim, a organização da nossa língua. O acento tônico indica a sílaba forte da palavra. Professora, que acento tônico é esse? É o acento que nós acabamos de ver? Não, esses são acentos gráficos. Então, o que ele quer dizer? Que eu acentuo a sílaba de uma palavra para trazer harmonia. É essa uma das sílabas da nossa palavra, quando ela é forte, ela traz harmonia para a palavra. A nossa língua ela é bastante harmônica, é muito melodiosa. E isso vem por causa dessa tonicidade que nós temos. Também não é exclusivamente por causa disso, mas vem por causa dessa tonicidade. Então, esse acento tônico quer dizer, essa marcação tônica, ela indica qual é a sílaba forte da nossa palavra. Esse acento tônico não é sinônimo de acento gráfico, ou seja, o acento tônico existe independente do acento gráfico. Foi o exemplo que eu dei, escola. Não temos acento em escola, mas aqui está o acento tônico, quer dizer, aqui indica qual é a sílaba forte, có. O acento tônico é naturalmente na penúltima sílaba. Quando o acento é em outras sílabas, de maneira geral, tá? Isso quer dizer, quais são outras sílabas? Na última sílaba ou na antepenúltima sílaba. Então, normalmente, eu digo normalmente porque nós vamos entender melhor isso mais à frente, normalmente ela é acompanhada de um acento gráfico. Então, os acentos, só para nós resumirmos aqui, os acentos gráficos, aquele sinal gráfico, ele marca onde a sílaba tônica está. Para dizer o seguinte, olha, a sílaba tônica natural, ela não existe aqui, nós mudamos. A palavra, ela exigiu uma mudança. Então, aquilo que é natural, que é a penúltima sílaba, não ocorrerá
ocorrerá na antepenúltima sílaba, por exemplo. Líquido. Eu não falo líquido, né? Enquanto substantivo, né? Enquanto essa palavra que indica esse estado, né, da água, por exemplo. Então, líquido, ele tem um acento. Então, eu estou dizendo que o acento tônico mudou de lugar, e aí eu preciso marcar com acento gráfico. Tudo bem? Por isso que quando eu vejo o acento, eu já sei que ali é a sílaba forte. Então, de maneira geral, é assim que acontece. Tudo bem? Nós veremos isso de maneira mais clara nas próximas aulas. E o acento tônico está ligado à prosódia da língua, quer dizer, essa forma de falar, a maneira como nós pronunciamos as nossas palavras. Então, ou seja, a correta acentuação e entonação da nossa língua. Isso que é prosódia. A forma correta de acentuar e trazer a entonação daquela palavra na nossa língua. Tudo tranquilo? Então, o acento tônico ele colabora para isso. Por isso que a nossa língua é considerada entre os estrangeiros como uma língua melodiosa. Parece que nós estamos cantando. Diferente de quem fala a língua portuguesa nos outros continentes, aqui no Brasil existe um ritmo que é perceptível para aqueles que são estrangeiros. Professor, eu também percebo o ritmo de outras línguas. Sim, por causa disso, da entonação que nós usamos ou que eles usam para falar suas palavras. Então, não tem diferença nesse sentido. Nós temos uma entonação própria e eles têm uma entonação própria. Em relação aos portugueses, ou aos africanos, ou aos asiáticos que falam a língua portuguesa, cada um tem a sua entonação para falar a mesma palavra. Então, se nós falamos uma palavra de uma maneira, pode ser que em Portugal ela seja falada um pouquinho diferente, assim como na África e na Ásia. Tudo bem? Então, vamos continuar. Os acentos gráficos... Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, é isso mesmo. Os acentos gráficos, que são os acentos, os sinais, são colocados nas vogais, como nós vimos. O agudo em todas as vogais e o circunflexo em A, E, O apenas. Isso aqui é só para relembrar. E os acentos gráficos também são usados para indicar a sílaba tônica ou forte em nossa língua. Foi o que eu falei. Então, de maneira geral, o acento gráfico vem para indicar qual sílaba que é forte. E quando não tem um acento gráfico, professora, quando não tem um sinal gráfico, aquela que nós grafamos, aquela que nós escrevemos. Então, você precisa entender como a língua funciona, como é a regra natural da entonação e da acentuação ou da tonicidade da nossa língua. Os acentos gráficos aparecem normalmente nas sílabas que não são tônicas essencialmente. Aquela sílaba não seria, na sua essência, dentro daquela regra, a sílaba tônica, mas a palavra ela indica, por causa da sua origem, por causa das modificações que ocorrem, né? Na evolução da palavra, ela acabou mudando e tendo que marcar sua origem, porque às vezes a palavra ela é de origem estrangeira ou ela é de uma origem latina ou grega, ou africana ou indígena, ela tem uma tonicidade específica. Aí nós marcamos, tudo bem? Os acentos gráficos que marcam a tonicidade têm uma lógica para o seu funcionamento. Aqui está escrito seu funcionamento de uma maneira muito esquisita, né? Deixa eu me arrumar aqui. Tá? Deixa eu me arrumar. Vou arrumar aqui na hora com vocês para o seu funcionamento. Muito bem. E a última, então aqui só para você lembrar que nós temos isso, né? E a última na próxima aula nós vamos entender como é que a acentuação realmente funciona na nossa língua. E nós começaremos com essa tonicidade das palavras sem acento. Por que nós não vamos falar das palavras com acento? Porque se eu não entender como elas funcionam, as palavras funcionam sem o acento, então eu não entenderei quando elas estarão acentuadas e por que elas estarão
acentuado, porque elas estão acentuadas. E aí, então eu entro na regra de decorar. E o meu objetivo aqui com você não é esse, é fazer você entender. Eu espero que tenha ficado claro, apesar de no finalzinho ter sido feito mais ou menos uma revisão de tudo que foi falado, mas a ideia é essa. Então, só para lembrarmos e fechamos aqui a nossa aula, o acento gráfico é essa parte escrita que marca de maneira geral qual que é a sílaba forte da nossa palavra. E o acento tônico, ela indica qual é a natureza da palavra, qual é a sílaba que é naturalmente forte na nossa palavra, sem precisar de nenhuma marcação. Lembre-se de escola. Você não acentua, mas você sabe qual que é a sílaba forte. Tudo bem? Bom, gente, se você gostou, curta, comente, compartilhe. E eu peço que você coloque suas dúvidas e perguntas aqui. Eu vou ficar muito feliz de poder responder os seus questionamentos. Agora, parece que o assunto é muito complexo, mas nas próximas aulas você conseguirá ver que é muito mais simples. Entender a língua se torna muito mais fácil do que decorar apenas as regras gramaticais, tá bom? Então, até a próxima. Obrigada. Tchau!